o historiador Gregory Rodrigues, que vai falar aqui sobre alguns assuntos importantes para o dia de hoje, entre eles a importância deste feriado e a figura histórica que vamos tratar aqui. Muito bem-vindo, obrigado por nos atender hoje, professor. Muito obrigado a vocês pelo convite. É uma honra estar aqui hoje, né? Em especial porque, além de ser um feriado nacional, é aniversário de uma das pessoas que eu mais amo, que é minha avó e minha madrinha, Dona Laide. Então, está completando aí mais um aninho, né, de vida. Então, para mim, além de tudo, é uma data também pessoalmente especial. Especial para os brasileiros, especial para o senhor em particular também. Exatamente. Professor, vamos começar pela pergunta mais evidente para quem... aquela turma que está pensando no Enem do ano que vem, etc. Diz assim, mas gente, afinal de contas, por que é que no 21 de abril a gente comemora o dia de Tiradentes? Bem, o dia 21 de abril ficou marcado como o dia da morte de Tiradentes, né? De Joaquim José da Silva Xavier. O dia 21 de abril só se tornou um dia emblemático na história da República recente após a proclamação da República, né? Tiradentes morreu como traidor, né, da pátria, né? Tiradentes foi condenado pelo crime de lesa majestade, né? E que, diga-se de passagem, é conhecido por esse nome de Tiradentes porque uma das suas profissões era a de dentista, né? Além de ter sido alferes, que hoje pode ser equiparado ao cargo de tenente, né, da polícia, ele também foi comerciante e também foi dentista, daí o apelido de Tiradentes, né? Esse é um detalhe super importante. Então, celebra-se o dia 21 de abril a partir da memória que o nosso então presidente Castelo Branco, né, se não me engano, em 1960, nosso presidente Castelo Branco declarou Tiradentes como um herói nacional, né? Então, só a partir disso é que a figura de Tiradentes passou a ser transformada, a ter esse mito, né? A ter a sua imagem tão assemelhada à imagem, né, de Cristo como um herói cívico, né, nacional. Então, é basicamente só a partir deste momento que a imagem de Tiradentes passa a ter a imagem que nós temos hoje. Uhum. Bom, o quanto há, do ponto de vista da historiografia, professor, a possibilidade de que tenhamos Joaquim José da Silva Xavier Tiradentes como, de fato, um herói nacional. Há componentes para que nós o consideremos assim, por feitos que ele tenha conseguido fazer durante a sua vida, ou ela é muito mais simbólica nessa decisão que o senhor citou do ex-presidente durante a ditadura militar? Bem, essa imagem de Tiradentes, ela é muito mais simbólica do que real. Digamos que o movimento da Inconfidência Mineira foi um movimento da elite mineira, né? Ele em momento nenhum se preocupou com a abolição da escravatura que havia. O movimento da Inconfidência Mineira, né, que nós chamamos, né, de movimento da Inconfidência, ou então, para muitos, a Conjuração, né, mineira, foi um movimento de revolta contra a alta cobrança dos impostos que a elite mineira sofria por parte da coroa portuguesa. E a possibilidade de aplicação de uma nova derrama, o que seria essa derrama? A cobrança obrigatória dos impostos daqueles que deviam à coroa. Veja, Minas passava por um período de baixa extração de ouro, então cada vez mais os impostos permaneciam na mesma escala de quando, né, estávamos naqueles tempos áureos da extração de ouro. Então, respondendo a sua pergunta mais diretamente, a figura de Tiradentes é uma figura que foi mitificada. Então, digamos, se revoltar contra a tirania da coroa portuguesa é um fato louvável, óbvio, né? A Inconfidência Mineira foi um movimento separatista que pensava, inclusive, em transformar a capitania de Minas Gerais em uma república, né? Inspirada na independência dos Estados Unidos, né? Então, a inspiração da Inconfidência Mineira veio muito mais do período da independência dos Estados Unidos. Então, basicamente, essa figura dele ela foi trazida ao imaginário popular como uma figura de alguém que se revoltou contra a tirania, que assumiu a culpa
por todo esse movimento, enquanto todos negaram culpa, enquanto todos disseram que não eram os culpados e que eram parte da elite. Tiradentes não era rico, né? Não tinha grandes posses, né? Assim como os outros conjurados, né? Então, usaram essa figura, né, de Tiradentes, e o que hoje em dia, todas as pinturas de Tiradentes são muito assemelhadas à imagem de Cristo, né? Todas as imagens dele, sempre olhando para o céu, com sempre longos cabelos. E que, diga-se de passagem, os registros históricos e até os dias de hoje, se nós pegarmos, os militares não têm cabelos longos, né? E ele era um militar, ele ficou preso durante 3 anos antes de ser condenado, né, à forca no Rio de Janeiro, e era comum nas prisões naquela época, e ainda nos dias de hoje, né? A gente vê que os presos tinham os seus cabelos raspados para se evitar a infestação de piolhos. Então, é de se considerar que essa imagem, né, do Tiradentes, como nós estávamos no período de instalação da República, havia a necessidade de trazer ao imaginário popular uma figura que inspirasse o povo a algo. Olha, ele foi contra a monarquia, nós estamos trazendo um período de república, um período novo, então precisava se trazer uma figura que pudesse alimentar a fé do povo mineiro. Né? Então, utilizaram-se dessa figura semelhante à figura de Cristo e da religiosidade do povo, né? Em todas as circunstâncias, como por exemplo, no caso de Cristo, tivemos Judas. No caso de Tiradentes, tivemos traidores também. Então, nesse sentido, tudo foi buscado de maneira que pudesse assemelhar-se ao máximo. Então, claro, eu, enquanto mineiro, considero que, enquanto brasileiro, né, também, né, considero que todos aqueles que lutaram ou que lutem contra a tirania imposta por quaisquer governo que seja, é digno de ser, no mínimo, lembrado com o devido respeito. Certamente. Mas, no entanto, é preciso que a gente faça jus aos fatos históricos. Claro. E aí, professor, queria voltar num ponto que o senhor citou, e que por muitas vezes, no hábito do estudo, lá atrás, quando a gente recorre para os livros do ensino básico e do ensino médio, a gente tinha aquela impressão de que Tiradentes era uma figura popular. E pela fala que o senhor deu agora há pouco, Tiradentes era, digamos, o mais popular, e eu estou usando a palavra popular neste caso, no sentido de pessoa que tinha menos posses do que os seus compadres ali na Conjuração Mineira, mas não era uma pessoa popular no sentido de ser alguém super conhecido na cidade, quer dizer, ele não era uma figura ali da população e que fosse muito conhecida. É preciso fazer essa distinção, ou de fato ele era uma figura popularíssima onde estava? Bem, o fato é, de todas as profissões que Tiradentes exerceu, uma delas era de comerciante. Então, o movimento da Conjuração Mineira precisava de alguém que pudesse inflamar o povo, né? Que pudesse levar de cima para baixo, digamos assim, né? Como foi um movimento elitista, né? Então, nós temos poetas, desembargadores, fazendeiros que faziam parte desse movimento da Conjuração. Então, Tiradentes era comerciante, né? Já tinha sido, né, comerciante, então tinha esse contato mais direto com a população. Então, de certa forma, sim, ele era uma pessoa, digamos que popular, porque tinha mais contato com as classes bases, né? Com a população, com todas as bases. Então, era uma pessoa que dialogava, além de ter sido militar, que tinha contato direto com o povo. Então, essa figura, né, de Tiradentes, ela é uma figura popular, né? Para o período, pode-se considerar que ele era uma pessoa do povo, né? Digamos assim. Sim. Além das questões das posses, como também a questão do seu convívio popular. Mas que, diga-se de passagem, também era um homem muito inteligente, muito estudioso, bem afeito ao conhecimento, né? Tiradentes era uma pessoa rica para os padrões da época, ele era alguém de classe média, ele era alguém de uma elite daquele momento. Como é que a gente encaixa, do ponto de vista de uma casta social, o que foi Tiradentes? Eu encaixaria Tiradentes como uma pessoa de classe média, digamos assim. Ele era comerciante, né? Ele foi dentista, ele era militar. Então, digamos que ele era uma pessoa de classe média, ele não era uma pessoa paupérrima, pobre. Mas, naquela época,
como a coroa impedia que houvesse na sua colônia a instalação de manufaturas, né? Tudo era comprado da coroa, né? Do império, nada podia ser, digamos, produzido aqui dentro. Então, o que era comercializado era vindo de fora. Então, né, digamos que a figura de Tiradentes não era uma figura de uma pessoa pobre, mas era uma pessoa mais ligada à população comum, né? Digamos assim, né? E especialmente em comparação com os outros que estavam junto a ele, né, exatamente. Especialmente ao que nós podemos falar do querido não, né? Do coronel José Silvério dos Reis, que foi inclusive o delator, né? Que era um fazendeiro, que era dono de minas de ouro, né? Que o motivo da sua delação foram as altas dívidas, né? Os grandes impostos que ele devia à coroa, né? Ao Visconde de Barbacena, que era então governador da capitania de Minas Gerais. Então, há de se considerar isso em comparação a todos os outros que eram desembargadores, advogados, padres, né? Padre Rolim, dentre outros que tinham uma situação financeira muito melhor, né? Então, ele não era uma pessoa de posse. Ele foi uma pessoa que a sua família, até no começo, né, da vida dele, e o irmão até tinham posse, mas perderam todas as posses, né? Então, ele foi ser comerciante e tudo mais, foi ser, né, um militar, mas era uma pessoa que não era riquíssima. Nós estamos conversando com o historiador Gregory Rodrigues para explicar um pouco da história de Tiradentes e por que temos esse feriado do dia 21 de abril. Professor, do ponto de vista da historiografia, o quanto nós damos atenção devida à figura de Tiradentes? Eu sei de alguns trabalhos mais recentes, até não necessariamente de historiadores, de jornalistas que se propuseram, por exemplo, a buscar informações. Esse trabalho também tem acontecido de alguma maneira por outros jornalistas que têm feito livros recentes sobre escravidão e alguns outros que têm tentado buscar alguma perspectiva da história com base em novos documentos, com base em achados mais recentes. A história de Tiradentes é bem contada por nós mineiros, por nós brasileiros, ou ainda há muito por se descobrir daquilo que ele representou à sua época? Bem, nenhuma história é 100% contada da maneira como ela aconteceu realmente. No nosso imaginário popular, nos nossos livros didáticos, a história ela é muito resumida, né? Então, os detalhes do que aconteceu durante o período da Inconfidência Mineira, durante aquele período, nós temos novos achados e é preciso que nós compreendamos que nenhuma parte da nossa história, no popular, né, vamos usar essa terminologia assim, ela é 100% contada. Então é necessário que aquelas pessoas que tenham aquela curiosidade de conhecer um pouco mais sobre a história de Minas Gerais, sobre essa figura, né, um tanto quanto mitificada, que faz parte da nossa história, que tornou-se essa referência, inclusive, como patrono das Forças Armadas, né, como patrono das polícias militares. É importante que nós saibamos que era uma pessoa que tem uma história paralela à história da Inconfidência. Então tem muito para se contar sobre, tem muitos mitos, muitas lendas sobre, como por exemplo, que uma das únicas partes do corpo de Tiradentes que não foi encontrada foi a sua cabeça, que desapareceu, né, da praça em Vila Rica, né? Então, Vila Rica. Então, há muito que se contar sobre a nossa história brasileira dentro de um contexto mais amplo, sabe? Eu acredito que todas as nossas figuras mais emblemáticas que fazem parte da nossa história precisam de maior atenção. Muito se ouve falar, como por exemplo, Tiradentes, ele tem esse nome porque ele era dentista, mas quantos sabiam que ele era comerciante? Quantos sabiam que ele teve uma filha? Quantos sabiam que ele nunca foi casado legalmente? Quantos sabiam que ele foi enforcado exatamente no Rio de Janeiro, porque ele estava em viagem no Rio de Janeiro, ele foi preso no Rio de Janeiro. Então, ou seja, tem muitos detalhes da história, né, que passam muitas vezes despercebida, porque a nossa história é muito grande, né? Então, por exemplo, você citou aí a questão, né, das posses, né, a questão das castas. De todas as pessoas que foram julgadas em uma sentença que durou a sua leitura mais de 18 horas, a leitura dessa sentença que sai logo após 3 anos, né, de prisão dos conjurados,
todos aqueles que tinham posses, todos aqueles que eram pessoas ricas, né, os poetas, os fazendeiros, receberam uma carta de perdão real da então rainha de Portugal, Dona Maria I. Uhum. E foram condenados ao degredo, né, ou seja, ao exílio forçado. Ao invés da pena de morte, foram condenados ao degredo. No caso de Tiradentes, para servir de exemplo à população, como ele era o mais próximo da população, ele foi condenado à forca. E as suas partes do corpo foram colocadas em estacas no Caminho Novo, né? Que era a estrada que ligava Minas ao Rio de Janeiro, né? Então essas partes foram colocadas nesse Caminho Novo, do qual ele inclusive era um dos patrulhadores, era da cavalaria. Então há muitas coisas que se passam despercebidas na história, como por exemplo a insatisfação dele por não ter conseguido uma promoção, né, acima do cargo de alferes. Então isso tudo faz parte da história, mas ainda há muito que se contar sobre a história das nossas figuras. Por que a inspiração na Constituição americana e não exatamente na Constituição francesa, ou nesses ideários, ou eles estão conectados e por isso essa figura se tornou, como Tiradentes, alguém que estava como uma ideia de liberdade da coroa, ou como uma ideia de liberdade acima daquilo que estava ali no comezinho, no dia a dia, que era relacionado aos recursos e a não pagar à coroa aqueles valores considerados exorbitantes por eles? Bem, há que se considerar que a Revolução Francesa, ela acontece depois da proclamação da independência norte-americana, né? Vamos falar assim. Então, daí a inspiração primeiro em uma revolução que estava mais próxima em um período temporal. Então, apesar de os seus ideais serem semelhantes, né, da igualdade entre os homens, da liberdade, apesar dos ideais da Revolução Americana com a Revolução Francesa serem parecidos, só não foi inspiração para a nossa Conjuração Mineira, porque a Revolução não tinha acontecido ainda. Você poderia ter até leituras baseando aquilo, mas ainda não havia o evento histórico. Exatamente, Francesa, não né? havia, o iluminismo, esse movimento que deu, né, base à Revolução Francesa, ainda não tinha acontecido realmente. Né? Ainda não havia algo palpável. Então, com a proclamação da independência dos Estados Unidos, com relação à Inglaterra, né, a coroa inglesa, houve, inclusive, havia trocas de cartas entre alguns dos conjurados com Thomas Jefferson, se não me falha a memória, buscando apoio dos norte-americanos para a conjuração, mas não deram muita ideia, né? Foi só uma troca de cartas mesmo. Professor, nós vamos aqui porque o nosso tempo está bem exíguo. Vou fazer uma pergunta bem rápida aqui para o senhor. Sim. Tiradentes é a figura mais importante do ponto de vista dessa criação heróica que nós temos no país? Não acredito. Não acredito que seja a figura mais importante, mas que seja uma das figuras que podem ser utilizadas como uma representatividade maior. Eu queria só aproveitar só para fazer uma correção de uma claro, informação que, quando você me perguntou sobre os ideais iluministas, né? Então, digamos que o iluminismo foi 1685, né? A nossa conjuração foi pós-1600, né? Foi 1792, né? Quando foi o enforcamento de Tiradentes, né? Então, digamos que os ideais que inspiraram são semelhantes, são inspirados nos ideais do iluminismo, mas como eu disse que os nossos conjurados buscaram o apoio internacional, os franceses se recusaram a fornecer esse apoio, assim como os norte-americanos, mas dada a proximidade temporal, a inspiração maior foi buscada da independência dos Estados Unidos. Essa é uma correção super importante até para os meus alunos, né? Certamente. Daqui a pouco vamos dizer professor, mas é naquela aula, exatamente, né? Exatamente. Faz é parte. Importante corrigir. Recebemos aqui nos estúdios da Super o historiador Gregory Rodrigues. Muito obrigado por estar aqui conosco, professor. Bom resto de feriado pelo senhor. E volte em outras oportunidades para a gente falar mais de história também. Eu agradeço mais uma vez o convite, eu agradeço a Super Notícia. E, bem, siga-nos lá nas redes sociais, @RodriguesRockOficial, da Aliança Nacional LGBTI+, da qual eu sou coordenador nacional de comunicação, @AliancaLGBTI. Nós estamos aí à disposição sempre para poder contribuir para o crescimento da nossa sociedade e para a propagação da educação e do conhecimento. Certamente. E aqui o espaço também está aberto para isso.